Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, boa tarde para você que está assistindo de tarde, né? Você que está chegando aqui, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Hoje tem Mengão, né? Hoje tem Mengão, é o Mengão B, né? O Flamengo assim com reservas e base, mas é o Flamengo em campo, né? E se tem Mengão em campo, tem dica aí para você que tá fazendo o seu cadastro. Eu sei que você vai fazer na Stake, né? A Stake que patrocina o UFC, equipes do mundo inteiro, e a Stake chega aqui com o bônus aí de verdade. Esse bônus é de verdade. É um jogo seguro. Esse aí você não tem que jogar e depois tem que continuar jogando bônus. Não. Colocou lá o depósito a partir de 50 no Pix ou da forma que você achar melhor. De 50 a 150, utilizando o código promocional Paparazzo RN, você tem aí o jogo seguro. Perdeu, recupera, faz o que você quiser. Você pode sacar a partir de R$100 no Pix. Cara, é tranquilaço. Além disso, né, tem a dica para você. Olha só, o Botafogo está pagando 2, o Flamengo está pagando mais de 3. Então vai lá conferir, né, vale a pena você conferir esses odds que estão maravilhosos. Cara, por exemplo, eu sempre vou confiar no Flamengo, independente do time que está em campo, é a camisa do Flamengo. Se você quiser confiar também e colocar lá no Mengão, até R$150 você está segurado, né? Risco zero. Bem, eu chego aqui e quero falar logo de cara sobre essa questão de SAF, que eu sempre falo que o Flamengo tem que tomar um cuidado danado com relação a SAF. Vocês viram essa notícia aí, né? No Globo Esporte, prazo do Cruzeiro na FIFA acaba e SAF de Ronaldo responsabiliza clube por dívida de 31 milhões. O que isso tem a ver com o Flamengo? Tudo, porque o Flamengo está avaliando aí vender parte do clube, né, para fazer aí a sua SAF, né? E tem uma outra questão que tem sido discutida dentro do clube, que é justamente os sócios proprietários terem direito a receber uma farpela também. Então é isso que também dificulta um pouco de se resolver lá no Flamengo. Mas tem vários tópicos que eu acho muito perigosos, como por exemplo, olha só, a SAF do Cruzeiro chefiada pelo Ronaldo, comunicou que o pagamento da dívida de 6 milhões de dólares, cerca de 31,2 milhões de reais na cotação atual, com o Pirâmides do Egito, por Rodriguinho, é de responsabilidade da associação, no caso o clube Cruzeiro, não da Sociedade Anônima do Futebol. O processo está em andamento na FIFA e o clube corre risco de ser impedido de registrar jogadores. A associação decidiu não se pronunciar sobre o assunto neste momento. Então o clube decidiu não se manifestar. O clube é o clube social e agora tem a SAF, que é o futebol, né? Confira pontos do contrato entre Cruzeiro e Ronaldo. E aí eu estou falando isso tudo para a gente já ficar ligado como é perigoso esse negócio de SAF. Ronaldo pode obrigar a Associação Cruzeiro a recomprar a SAF pelo mesmo valor gasto na operação. Ronaldo tem a obrigação de investir 50 milhões no negócio e o empresário está liberado de desembolsar os 350 milhões restantes. Tá? Para pagamento de dívidas, a associação precisa regularizar e vender os imóveis sede campestre, sede social do Barro Preto e a sede administrativa. Ou seja, cara, eles estão encalacrados por essas brechas que tem no contrato da SAF. Cara, os caras estão metendo os pés pelas mãos, estão querendo resolver sem administração. Eu já falei, o Flamengo resolveu com a administração, né? Inclusive, a gente teve aí uma situação que inicialmente foi noticiada ontem, logo cedo, que o Flamengo estava devendo milhões, né? Que, cara, eu fiquei assustado quando essa notícia chegou para mim. Parece que saiu no Globo, depois saiu no Coluna também. Acho que foi um erro de digitação, eu não sei, mas assustou todo mundo, né, cara? Porque falaram que o Flamengo estava devendo aí 47 milhões de euros, mais de 250 milhões de reais, e aí a gente, né, fazendo assim a conversão, 250 milhões de reais, cara, muito dinheiro. O Flamengo ficaria endividado de novo, fiquei assustado. Só que aí eu entrei em contato com o vice-geral jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunch, antes mesmo
deles acertarem lá a notícia, e ele explicou que procede a condenação do STJ, mas não procede o valor, tá? Então, na verdade, é 47 mil euros e não 47 milhões, né? O Flamengo teria que pagar 250 e poucos mil reais. E aí o dirigente ainda explicou que o clube vai recorrer. Isso tem a ver com questão do Flamengo e da Ferj, que se desentenderam com relação à comercialização de placas de publicidade do gramado, né, do Campeonato Carioca daquele ano de 2017. E o Flamengo queria negociar a publicidade das placas em dias de jogos do próprio Flamengo, né? Contudo, a entidade alegava que o direito de comercialização das propagandas era exclusiva do órgão e não do clube. E aí o STJ validou uma condenação do Tribunal Arbitral do Desporto, né, feita pela Ferj ao Clube Carioca, e a decisão obriga o Flamengo a pagar a multa de 47 mil euros, porque foi feito em Portugal, isso então é em euro, tá, o valor 258 mil reais mais ou menos, e não 258 milhões. O ministro Benedito Gonçalves afirmou que a decisão estrangeira foi proferida por autoridade competente, que é eficaz no país em que foi proferida, não ofende a coisa julgada brasileira, né? E não contém manifesta ofensa à soberania nacional, à ordem pública, à dignidade da pessoa humana, nem aos bons costumes. Tá? Então, foi só para esclarecer para vocês que não eram milhões, e sim milhares de reais, e o Flamengo está recorrendo, mas se tiver que pagar, não vai doer tanto assim, né, como seria se fosse milhões, né? Pô, aí a gente ficava muito preocupado. Passar para vocês que o nosso querido Matheus França, que deve jogar como titular hoje, foi renovado, aí, devidamente renovado. Ele declarou aí feliz por renovar aí o meu contrato com o Flamengo, mas nunca satisfeito. Ele quer títulos, né? Um passo cada vez, e aos poucos conquistamos nossos objetivos. Então o Matheus França aí, né, renovado com o Flamengo até 2027, ele confirmou a informação de anteontem, e a gente tem então aqui o provável time do Flamengo. A gente vai falar sobre algumas situações aí importantes, né? Para o duelo contra o Botafogo, o Vitor Pereira deve escalar o Flamengo com 3 zagueiros, informação aí do Vene Casagrande. No meio do campo, o Matheus Gonçalves, a gente já tinha falado ontem que poderia entrar também no time, está entrando então no lugar do Igor Jesus. Eu achei que poderiam jogar Matheus Gonçalves e Igor Jesus, mas na verdade eles estão optando aí por colocar o Mateusão. Então o ataque é com Marinho, Cebolinha e Mateusão. Eu tinha feito o meu time ontem, né, que era o seguinte: Matheus Cunha mantém, Rodrigo Caio e Pablo na zaga. Eles vão manter, segundo o Vene, o Rodrigo Caio e o Pablo na zaga, só que ao invés de jogar com o Marcos Paulo na lateral esquerda, eles jogam com o Mateuzinho, né, na lateral. Então a gente tem 3 zagueiros: Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton, Mateuzinho, Pulgar, Matheus França e Matheus Gonçalves. E aí Marinho, Cebolinha e Mateusão. O que vai acontecer? O Marinho vai estar... O Mateuzinho, pelo visto, vai jogar na esquerda, e o Marinho vai jogar na direita, né? O Mateuzinho com o Cebolinha caindo por ali, e o Marinho fazendo a ala Marinho fazendo a ala direita, tá, gente? Então, essa é a impressão que eu tenho. E o Mateusão, o pessoal tem reclamado, mas fez gol outro dia. Cara, é aquilo. Eu acho que a gente tem que ter paciência, é garoto também, né? E vai estar atuando então como centroavante o Mateusão. Também passar para vocês que a equipe do Flamengo desembarcou em Brasília sem Vitor Pereira. O técnico ficou no Rio de Janeiro para treinar a equipe principal, né, já na manhã de sábado, também aí na manhã de domingo, e ele vai integrar a delegação então poucas horas antes aí da partida começar, para comandar o time no duelo contra o Botafogo. Essa informação nossa aí que a gente está passando para vocês, tá? Que foi apurado ontem pela nossa equipe. Então ele vai sim, ele viaja e chega, tá? Então na tarde aí, próximo horário do jogo do Flamengo, que é às 18 horas. A gente então já passou o provável time para vocês. A gente vai passar aqui outras informações importantes. Também falar que o
um jovem que vem ganhando espaço e que inclusive, né, deve ser titular nesse jogo das 18 horas, é o Matheus Gonçalves. E ele tem só 17 anos, né, e nessa temporada já atuou em 2 jogos, fez um gol. Né? No último ano, o jornal inglês The Guardian também o classificou como joia para ficar de olho. Né? O atleta aí está no Flamengo desde os 12 anos, chegou em 2017 e seu atual contrato é válido até junho de 2025. Né? O técnico do Sub-20, Mário Jorge, já rasgou elogios aí ao jogador. Ele fala: esse moleque é muito diferente, né? É diferente de tudo, é extrovertido, a cara do Flamengo, o dia a dia dele é fantástico. A gente até fala que ele é meio maluquinho. Teve um jogo contra o Botafogo na Gávea que botei o Matheus para jogar e ele destruiu o jogo, fez o que tinha que fazer. Né? Então, falei, está pronto para virar titular. Cara, sensacional. A gente torce demais aí, né, pelo Matheus Gonçalves, garoto novo, 17 anos, que tem tudo para brilhar aí no futebol brasileiro, no Mengão. Né? Antes de começarem a pingar aí as ofertas, como estão pingando aí, muitas, né, pelo Matheus França. Inclusive, né, ele interessa aí, né, ao Newcastle, né, segundo o Fabrício Romano, especialista em mercado da bola, o Newcastle, que já teve uma oferta de 20 milhões de euros negada, rejeitada pelo Flamengo, continuará tentando a contratação na janela do meio do ano. Né? Eles estão empenhados aí para levar ele para a Premier League. Né? A gente que teve aí o 1-1 na Premier League do Fulham contra o Wolves, né? Fulham do Andrés Pereira contra o Wolves do João Gomes, eles se enfrentaram, foi 1-1. E a gente cada vez mais pode ter flamenguista lá, ex-jogador do Flamengo na Premier League, mas quem está de olho também no Matheus França é o Real Madrid, né? Tem monitorado a evolução do atleta e pode fazer uma investida alta nos próximos meses. Também informação do Fabrício Romano que o Real pode vir com tudo para cima do Matheus França para contratar o jogador, né, a joia do Flamengo. O Fabrício Dias, né, também uruguaio, né, mais um uruguaio que pode vir para o Flamengo, informação aí também da Raíssa Simplício. Né, o rubro-negro fez uma consulta para saber do volante, mas ouviu que só haveria negociação por 6 milhões de dólares ou mais. Ainda não tem proposta formalizada, segundo a Raíssa. O Corinthians, Internacional, Palmeiras também monitora o jogador, que fez um ótimo sul-americano sub-20. Vale ressaltar que, ao saberem que o Al Hilal queria 8 milhões de dólares pelo Michael, o Grêmio, né, saiu da jogada. Ou seja, os outros clubes estão interessados, mas quando se coloca que é compra, eles estão fugindo. O Inter, o Grêmio, eles estão fugindo. Né? O próprio Palmeiras, quando se coloca a necessidade de uma obrigação de compra, eles estão fugindo. E o Flamengo está com grana para investir, pode investir aí tanto no Fabrício, né, que no Fabrício Dias, que a Raíssa trouxe a informação, que tem aí a idade aí de sub-20, né, um jogador jovem, e que é um uruguaio que pode chegar para brilhar. Lembrando que a gente tem aí grana para comprar ele, pode comprar o Michael. O Flamengo ainda não contratou depois da venda do João Gomes, repôs aí o Gerson e precisa contratar, precisa buscar um volante, um meia, um jogador, um atacante, um lateral. O Flamengo precisa contratar, é óbvio, né? Mas o Flamengo está com dinheiro, o Flamengo tem dinheiro em caixa. A questão é, hoje, qualquer 10 milhões de euros que custa um jogador bom, já são os 50 milhões que o Flamengo teria de grana sobrando aí que ficou das vendas, né? Então, esse é o grande problema. Por isso é bom tentar se reforçar no mercado interno. Olha só, ele ainda não deu muito certo no Flamengo, não mostrou ainda que veio o Marinho, o Cebolinha também não, mas, por exemplo, o Cebolinha foi muito caro. Já o Marinho, a gente pagou 7 milhões de reais. Então, se o Flamengo se reforçar... Você quer ver um jogador que eu acho que o Flamengo deu mole, que poderia ser um bom reserva pro Pedro? O Gilberto. Eu acho que o Flamengo poderia ter olhado para o Gilberto. Aí eu acho ele um bom atacante e que o Flamengo perdeu uma boa oportunidade. Eu vou falar sobre essas contratações, até porque o Conselho do Futebol do Flamengo voltou a se reunir aí para debater as possíveis contratações. Né? O Flamengo precisa contratar, a gente está falando isso aqui,
Então, nesta sexta-feira e ontem, né, o Conselho de Futebol se reuniu e eles conversaram sobre vários temas, e um dos temas da pauta aí foi justamente a chegada das contratações, né, também a prioridade do Flamengo, as prioridades quais são, também conseguir volante, ponta direita. Então, informação aí também do Venê, tá? Que a lateral esquerda também, né, é um desejo dos dirigentes do Flamengo. Então, lateral esquerda, volante, ponta direita. Então ele pode, acredito até que por essa necessidade de lateral esquerda, esse momento é por causa da situação do Felipe Luiz, que não está muito bem, tem se machucado muito, e aí o Flamengo busca um lateral esquerdo, e aí trazendo um ponta direita, ele utiliza ali também como um ala, e muita gente às vezes pega o vídeo no meio, né, na estreia, ou adianta, e às vezes chega no meio do vídeo e não sabe os prováveis times aí de Botafogo e Flamengo lá no Mané Garrincha hoje às 18 horas. Então, às 18 tem Flamengo, Botafogo, Flamengo. Botafogo deve vir com Lucas Perry, Daniel Borges, Joel Carli, Cuesta e Marçal. Só que acontece que o Cuesta aqui, olha só, eu vou passar para vocês que o Cuesta é dúvida, tá? Cuesta não treinou e virou dúvida aí para encarar o Flamengo, tá? Se o argentino não puder jogar, a equipe terá à disposição apenas 2 dos 5 zagueiros do elenco. Então, eles falam aqui, ó, além do Felipe Sampaio, que teve uma síncope contra o Vasco e ainda está em recuperação, não conta com Rafael Adrielson, problema aí no setor defensivo do Botafogo. Marçal, Patrick de Paula e Carlos Alberto voltam a fazer parte da relação. Os desfalques devem abrir chance para Daniel Borges na lateral direita e para Segovia na zaga, tá? Então, olha só, já falando para vocês aqui da possibilidade: Lucas Perry, Daniel Borges, Carli, Segovia ou Cuesta e Marçal, Tietê, Patrick de Paula, Gabriel Pires, Piazon, ou Sauê, né? Vitor Sá e Tiquinho Soares, tá? O Botafogo aí, segundo colocado aí com 16 pontos, né? Tenta aí chegar perto do Flamengo. Também trago para vocês aqui outras informações aí da partida, né? Inclusive o Flamengo deve vir, como eu já falei com vocês, com Matheus Cunha, aí Rodrigo Caio, Pablo e 3 zagueiros, né? Pablo e Cleiton, Mateuzinho, acredito que jogando do outro lado, do lado esquerdo, para justamente você utilizar o Marinho ali na ala direita. O Matheus Gonçalves, o Eric Pulgar, Matheus Gonçalves, Matheus França, os 2 Matheus. Cebolinha ali na esquerda, também caindo para o meio, e o Mateusão, né, de centroavante, tá? Então, esse é o time do Flamengo, provável time do Flamengo, com 3 zagueiros que pode vir a campo. Também a data aí e horário a gente já passou para vocês, né? Neste sábado às 18 horas, Mané Garrincha, a arbitragem Tarcísio Pinheiro Caetano, né? Thiago Rosa de Oliveira e Carlos Henrique são os auxiliares, e o quarto árbitro, Rodrigo Nunes de Sá. Esse aí tem problema já teve vários problemas com o Flamengo, né? Mas ainda bem que é o quarto árbitro. E lembrando também que a transmissão é exclusiva do Cazé TV, né, no YouTube e na plataforma roxinha, que vocês sabem qual é, de streaming, né? Então, teremos aí o jogo Flamengo e Botafogo apenas no Cazé TV. Você pode estar acompanhando, então, aí lá na televisão lá do Casimiro, né, na transmissão do Casimiro, ele que também comprou os direitos aí do Campeonato Carioca. Eu queria fechar aqui com vocês só falando sobre essa informação do Renan Moura, que as organizadas do Flamengo estão em contato permanente para tentar novamente criar uma união em prol do time na reta final da Copa Sul-Americana. Criticadas pela forma de atuação nas arquibancadas, as torcidas organizadas buscam um momento de paz e apoio aos atletas diante do Del Valle. Se unir
cantar mais forte, para fazer aquela festa na arquibancada, ter menos divisão na arquibancada. Isso é muito importante, muito importante. Se for selada, né, se for selado esse momento de união, as principais organizadas devem, inclusive, emitir nota oficial às vésperas do jogo contra o Del Valle, né, a primeira partida final do Maracanã em 2023. Cara, isso aí seria muito bom, importantíssimo. O Flamengo faria um bem danado aí ao Flamengo, né? Então a gente torce demais que isso aconteça. Cara, tamo junto. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Fora do Brasil, na loja dos Estados Unidos, na Flórida, né? Na Nação Rubro-Negra de Orlando, você tem o desconto do Paparazzo também. É só entrar em contato com eles, visitar a loja que fica na International Drive, no mall do Banco do Brasil Américas, ou entrar em contato com eles pela mensagem direta lá no Nação Rubro-Negra Orlando no Instagram. Você pode entrar em contato com eles, pedir aí para fazerem uma entrega, fazer a sua encomenda. Eles entregam em toda a América do Norte. Entre em contato com eles aí, mas peça o desconto do Paparazzo. É isso, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Até mais tarde, valeu, fui!